o que eu preciso saber para eu ser membro, né? Então, vocês que vão se tornar membro da Igreja Presbiteriana Renovada, é bom saber um pouquinho, né, principalmente da sua história, o que é a Igreja Presbiteriana Renovada, ou quem é a Igreja Presbiteriana Renovada. Eu vou ter que ler daqui mesmo, porque meu óculos não está bom desse tanto. Tá? Então diz assim, a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil, IPRB, tá? Que é a nossa sigla aí do acróstico, é fruto da obra de avivamento, né, espiritual que soprou no Brasil intensamente nas décadas de 60 e 70. Então, nesse período, principalmente no norte do Paraná e São Paulo, houve um avivamento no Brasil, não apenas nas presbiterianas, mas nas batistas brasileiras e outras denominações. E nesse período que estava tendo essa renovação nessas igrejas, algumas coisas aconteceram. Como resultado do avivamento espiritual da década de 60, surgiu a Igreja Cristã Presbiteriana, que ficou sendo chamada de ICP, fundada pelos crentes dissidentes da Igreja Presbiteriana do Brasil, a IPB. A Presbiteriana do Brasil, como vocês sabem, ela começa aqui no Brasil em 1855 por um missionário americano chamado Ashbel Green Simonton. E a IPB já tinha aqui uns 100 anos, mais ou menos, né, até esse período. E nesse período, alguns pastores da igreja presbiteriana receberam o que a gente chama de renovação espiritual. Mais basicamente, mais popularmente, passaram a falar em línguas. E como a confissão de fé da IPB acredita que os dons carismáticos não são para hoje, eles foram, então, levados a duas propostas. A primeira é ou vocês negam o que vocês estão vivendo, ou vocês fazem o quê? Sai. E eles falaram, a gente não pode negar o que nós estamos vivendo. Então, esse grupo que saiu da Presbiteriana do Brasil, fundou, então, a Igreja Cristã Presbiteriana. Abriu lá essa igreja e está lá esses irmãos presbiterianos falando em línguas, né? Diferente, Renan? Né? Vamos lá. Mais tarde, na década de 70, pelos mesmos motivos, irmãos da Igreja Presbiteriana Independente, que a gente chama de IPI. IPI é forte no Paraná, interior de São Paulo, fundaram a Igreja Presbiteriana Independente, ao nome Renovada, que aí ficou sendo chamada de IPIR. Tá? Então a IPIR foi mesma coisa, um grupo da Presbiteriana Independente passaram pelo mesmo processo, ou vocês negam ou vocês saem. E então eles acharam melhor sair da Independente e criaram a Igreja Independente, Presbiteriana Independente Renovada. Ambas as denominações possuíam características muito semelhantes. Os motivos pelos quais foram levados a deixar suas denominações de origem e foram os mesmos, relacionados ao avivamento espiritual. Então, tanto na IPB quanto na IPI, o tema, a questão que estava envolvendo era a questão de dons espirituais. E é interessante notar que, nesse período, as divisões elas se davam por problemas doutrinários. O que está em mente aqui, o que está em voga, era uma discussão doutrinária. Não tem a ver, não gostei daqui, vou abrir a minha. Né? Não fui com a sua cara, não gostei da liderança. Não. Teve um problema teológico para ser discutido, né? E então essas igrejas de comum acordo criaram as suas. Ambas aceitavam o que a gente chama de batismo com o Espírito Santo. Tinha maneira de cultuar avivada, fervorosa, realizavam encontros de avivamentos, vigílias, jejum, retiro, tarde da bênção, além de administrativamente apresentar o mesmo sistema presbiteriano de governo. Então, era uma igreja presbiteriana pentecostal. Era uma igreja presbiteriana que tinha os seus dons espirituais. Tá? Posteriormente à criação da IPIR, pastores das duas denominações, aí da IPB, que saíram da Independente, reuniram-se em Maringá, a fim de discutir as vantagens de uma possível união. Esses pastores olharam o seguinte, falaram, cara, a gente saiu pelos mesmos motivos. A gente saiu de denominações
co-irmãs, que era IPI e PB. E se a gente juntasse? E se a gente unisse e virasse uma igreja só? Aí mais tarde, então, em Cianorte, onde tem um seminário lá no Paraná, perto de Umuarama, por ocasião de um encontro de avivamento, representantes das duas denominações voltaram a se reunir para estudar o assunto, já se cogitando incisivamente a possibilidade da união dessas duas denominações. Tinha igrejas no Paraná e igrejas em São Paulo. Basicamente, elas ficavam geograficamente nesses dois lugares, Paraná e São Paulo, no interior. E aí, então, em 1974, em janeiro, uma nova reunião, dessa vez realizada em Assis, São Paulo. Foi designada uma comissão para efetivar os entendimentos acerca dessa união. Então, lembre, o negócio começou lá em 1960, nós passamos para 1970, nós já estamos em 1974 e ainda cada igreja é a sua, tá? E aí, em 21 de julho de 1974, em Arapongas, no Paraná, você viu tudo o interior, uma das reuniões mais difíceis da história da IPIR, porém encerrada com a maior das alegrias, conforme publicou o jornal Aleluia, de agosto de 74. Foi dado o passo mais significativo para a união entre PIR e ICP, Igreja Presbiteriana Independente Renovada e Igreja Cristã Presbiteriana. Por unanimidade dos obreiros presentes, os entendimentos mostraram que o caminhar para a união era irreversível, que haviam chegado a um ponto em que a definição preliminar da IPIR era necessária. Houve, então, o empenho para uma palavra moral: vamos unir. Num clima de muita alegria, segundo relatou o jornal Aleluia, de fevereiro de 1975, instalou-se nos dias 7 e 8 de janeiro em Maringá, Paraná, a Assembleia Geral Extraordinária, com a presença de cerca de 300 pastores, presbíteros, sob a presidência do pastor Newton Tuller, aprovando-se, enfim, a união dos ramos avivalistas de origem, olha aí, ó, ramos avivalistas de origem presbiteriana e PIR-CP, nascendo então a Igreja Presbiteriana Renovada do Brasil. Então, qual que é a data de nascimento da Igreja Presbiteriana Renovada? 8 de janeiro de 1975. Ano que vem, então, nós vamos fazer 50 anos. Nós vamos ter o que a gente chama de jubileu de ouro, né, da Presbiteriana Renovada. Então, já vamos para 50 anos. Assim nasce a igreja, né, oficializada em 8 de janeiro, lá em Maringá, no Paraná. Essa aqui foi a primeira Assembleia Geral Extraordinária da IPRB em janeiro de 1975. Olha como que era aí. Né, eu tinha que ter colocado o fundo aqui mais escuro, né, não ficou mais... Mas já dá para vocês terem ideia, né? Olha um alto-falante lá em cima, né? Janela. E aqui começa o pessoal da Presbiteriana Renovada, tá? Isso em 1975, lá em Maringá, tá? Então assim começa. Muitos desses aqui estão vivos, tá, gente? Eu não sei olhar aqui quem é quem, mas eu sei que tem muita gente que está vivo ainda, que são os fundadores, tá? Um dos fundadores da Presbiteriana Renovada, que é da primeira leva, ou da primeira geração, está lá em Cuiabá, em Várzea Grande, que é o pastor Palazim. O pastor Palazim, ele era da IPIR. Ele era, ainda antes da Renovada, ele era da IPIR. Ele é um dos fundadores da igreja. A gente tem muitos vivos ainda, tá? Mas esse está lá em Cuiabá. Olha a irmã Enedina aqui, ó. Brincadeira, né, irmã Enedina? Enedina é nova, né? Vamos lá. Na mesma data, aprovou-se também os estatutos e foi eleita a primeira diretoria da igreja, sendo eleito como primeiro presidente pastor Abel Camargo, já está no Senhor, já faleceu. Vice-presidente, pastor Celcino Marques de Azevedo Amaral, esse está vivo, então bem senhorzinho de idade, lá em Maringá. Secretário executivo, presidente Jamil Josepete, já foi também, já foi presidente da igreja, faleceu. Primeiro secretário, presbítero Joel Ribeiro de Camargo, está vivo. Segundo secretário, pastor Jonathan Ferreira dos Santos. Ele é presidente da missão Antioquia, lá em São Paulo, é da Renovada também, está vivo, bem velhinho.
tesoureiro presbítero José Fernandes Pedrosa, faleceu também, tá? Então, a gente tem, é legal assim, a gente que, por exemplo, eu tenho aí uns 16 anos de renovada, e aí quando você chega, você encontrar esses caras que foi, né, do início, da fundação, é bacana ver que ainda estão aí na ativa, né, desde aquela época. Aí esse foi o primeiro presidente da renovada, pastor Abel Camargo, primeiro presidente da IPRB, tá? Já faleceu, ele era, se eu não me engano, de Assis, São Paulo. A IPRB iniciou suas atividades em 1975 com, primeiro, 8.335 membros, 59 pastores, 29 evangelistas, 84 igrejas, 97 templos, 94 congregações, 8 presbitérios, 7 campos missionários, 12 mil alunos na escola bíblica dominical, 60 alunos no seminário Instituto Bíblico. O seminário presbiteriano renovado de Cianorte, antes de ser seminário presbiteriano, ele era Instituto Bíblico. Era o nome lá, até muita gente antigamente conhecia por instituto. Depois, na fusão, se tornou Seminário Presbiteriano Renovado de Cianorte. E aí, já pegando um gancho, na Igreja Presbiteriana Renovada, para alguém ser pastor, ele precisa se formar. Os mesmos critérios que a IPB, a IPI usa até hoje, ou as igrejas reformadas. O pastor ele precisa se formar. Ele precisa primeiro ter a formação, conhecer a palavra, estudar a palavra, depois ele vai ser consagrado, e aí ele fica no período probatório de 2 a 4 anos, e depois disso ele vai ser então o que a gente chama de ordenado, tá? E aí, mas é a questão espiritual. A questão espiritual em nada anula a questão do conhecimento, né? Então você precisa conhecer a palavra. Jesus disse que a gente precisa crescer na graça, né? E no conhecimento, tá? Então, o dentista estuda 5 anos, o fisioterapeuta 4, 5, né? O médico para ser cirurgião, para ser clínico geral estuda 6, dentista 5, irmão Gerson, né? E aí o pastor, não, é só orar que Deus vai dar. Deus pode dar sim, irmãos, mas, né, em Provérbios vai dizer que quanto mais o machado é afiado, melhor o corte. Por isso nós entendemos que nós temos que conhecer. O apóstolo Paulo fala na segunda carta a Timóteo, né? Ele diz da seguinte forma: procura apresentar-te a Deus o quê? Aprovado, que faz o quê? Que maneja bem a palavra da verdade. Então, nós temos 2 seminários, vai ter mais aqui à frente, um em Cianorte e um aqui em Anápolis, Goiás, tá? Eu, minha esposa, estudamos em Cianorte. O pastor Rogério fez no de Anápolis, o pastor Natália está terminando pelo de Anápolis. Então, hoje a gente tem EAD também, mas antigamente era só presencial. Eu tive o privilégio de estudar presencial, de morar lá, interno, ficar 4 anos lá, né, junto com gente do Brasil inteiro, com o estrangeiro. Né, nesse período era mais fácil. Agora estão dificultando mais coisas. Muita gente, depois da pandemia, tem optado por fazer online, tá? Então, antigamente era Instituto Bíblico. Ao longo dos seus 48 anos de existência, esses dados aqui é de 2023, tá? A IPRB foi presidida pelos pastores Abel Amaral Camargo, Jamil Josepete e atualmente pelo pastor Divanir Alves Ferreira. Esses aqui são eles, tá? Esse que faleceu, o pastor Abel, doutor Jamil faleceu também. Não conheci nenhum dos dois, tá? E o pastor Divanir vai fazer 25 anos no ano que vem, né? Ano que vem ele faz 25 anos na presidência. É muito, é pouco? Não sei, né? Deus que sabe. Mas ano que vem é ano de eleição. Na Presbiteriana Renovada, a eleição para a diretoria nacional é de 3 em 3 anos. Há um projeto para se tornar de 4 em 4. Eu, particularmente, acho que deveria ser 4 em 4 anos. Né? Dá para trabalhar mais tempo. Mas de 3 em 3 anos, todos os pastores do Brasil se reúnem em algum lugar para eleger a diretoria nacional. A última foi, nós estamos em 24, isso foi 21, né? Foi 21 por causa da questão da pandemia, teve uma mudancinha, mas enfim, foi lá em Águas de Lindóia, São Paulo, deu mais de 1.200 pastores, estava eu, pastor Rogério, presbítero Ricardo Nunes, como representante da igreja. Então, 3 anos nós temos a eleição nacional da Igreja Presbiteriana
renovada. Eu esqueci de pôr a foto da diretoria nacional. E do nossa regional aqui é de 2 em 2 anos. A cada 2 anos elege a diretoria regional. Nós vamos falar mais sobre isso agora, tá? Então esse está vivo, mas essa foto aqui, ele ainda não está com a cabeça branca, tá? A foto atual, ele está com a cabeça mais branca aqui. Então, vamos lá. Estima-se que a IPRB tem atualmente, dados de 2023, 150 mil membros. Lembre que lá em 75 tinha 8 mil, né? 150 mil membros, 1.500 pastores, 58 presbitérios, 578 igrejas, 687 congregações e 84 campos missionários. Tá? Então, vou explicar o que é o presbitério. O presbitério é como se fosse uma regional. É para a Igreja Católica o que a gente chama de diocese. Quem foi católico aí que entende isso? Entende? Né? Diocese é uma região. Né? Aqui eu acho que é Diocese de Primavera. Alguém sabe, não? Aqui eu acho que é de Diocese de Primavera. Quando a gente pegava carona no seminário, a gente fazia uma plaquinha e ficava lá, ou na frente do seminário, ou lá em Umuarama, enfim, e com plaquinha seminarista para Cianorte. Aí parava muita gente, porque às vezes achava que a gente era seminarista católico, porque tinha uns 2 seminários ali na região. E às vezes o pessoal parava, aí tinha gente que perguntava assim, é católico ou é protestante? Já perguntava assim. Aí você falava assim, é protestante. Aí tinha uns que não, pode vir. Tinha uns que falavam assim, ai, vem então. Dava carona com raiva, né? Outros iam embora. A gente já teve casos da pessoa quando falar assim, não, é seminarista católico, a pessoa ia embora. Ou já teve caso, gente, de colega nossa assim, do cara parado aqui no Fábio aqui, aí quando você pegava a malinha, saía correndo, quando chegava perto o cara saía correndo. Mas eu vou contar uma história de seminarista, né? Um amigo meu, doido para pegar a carona, estava lá um tempão, perguntou, o cara perguntou, seminarista? Mas não perguntou se era evangélico, era católico, né? E aí entrou no carro e está indo, aí o cara perguntou para ele, de qual diocese você é? Ele falou, eu sou da diocese de Cianorte. E o cara falou, mas em Cianorte tem diocese, não? Né? Aí ele falou, não, minha diocese é lá perto do Shopping Naban, era o seminário. Né? Aí o cara ficou bravo com ele, né, que estava zoando. Né? Mas enfim, é uma regional. E a nossa regional aqui compreende de Várzea Grande, Cuiabá, Campo Verde, Primavera, Paranatinga, Gaúcha do Norte, Jaciara, Rondonópolis, Ouro Branco. Esqueci mais algum lugar? Tá? Essa aqui é uma região. Hoje, no Mato Grosso, nós temos 4 presbitérios. De Mutum até Alta Floresta, nós temos chamado Presbitério Mato Grossense, Norte Mato Grossense, PNMT. Presbitério Norte Mato Grossense, da região de Cáceres, Comodoro, Porto Esperidião, Sapezal, Campos de Julho, Campo Novo, Barra do Bugre, Tangará, aquela região é outro presbitério chamado Presbitério Oeste Mato Grossense. Temos um presbitério lá da região de Juína, Juara, Apiacás, que é um lugar bem pertinho da gente ir. Colniza, né? Lá no bico do mapa, Juruena, Juara, lá é presbitério Vale do Juruena. Então nós temos hoje 4 presbitérios. Quando tem muitas igrejas, você pode fazer inclusive um presbitério em uma cidade. Para vocês terem ideia, em Maringá tem um presbitério. Só em Maringá tem o presbitério de Maringá. Tem o presbitério de Cianorte, o presbitério de Umuarama. Ali, nas regiões ali, você vai criando as regionais, tá? Então, hoje no Brasil, nós temos 58 regionais. Abriu agora, final do ano, o presbitério do Tapajós, que aí é a região de Novo Progresso, Itaituba, Castelo dos Sonhos, aquela região, quem conhece? Irmão Celso conhece, né? Aquela região pertencia ao presbitério norte. Agora, a região do Pará ficou com o presbitério aqui do Tapajós, que vai até Santarém. É outro presbitério. Aí tem o presbitério lá de Belém. E aí assim vai, tá? Então nós temos no Brasil 58 regionais, aí igrejas, congregações e campos missionários. Qual que é a diferença de uma congregação para a igreja? A congregação ela é vinculada ou à sede ou é vinculada ao presbitério. Por exemplo, nós queremos abrir lá embaixo, onde é a capela mortuária, lá embaixo onde é a capela da igreja. Lá que começou a Igreja Presbiteriana Renovada.
E lá está alugado, eu acho que acreditam há uns 12 anos. E esse ano, em janeiro, nós pedimos o prédio de volta para a prefeitura. Nós queremos revitalizar lá, tirar a cara de morto de lá, né? E dar uma cara de vida de novo lá. Então, lá vai ser congregação daqui. Significa que essa igreja vai manter e cuidar aquela. Quando é igreja, quer dizer que ela caminha com as suas próprias pernas. Ela tem autonomia financeira, né, administrativamente, é quando ela se torna uma igreja organizada. Igreja organizada não significa que ela era desorganizada, não é isso. Mas organizada significa para a gente que agora ela tem autonomia financeira, ela tem uma direção e um conselho próprio, e ela pode caminhar com as próprias pernas, tá? Então aqui é uma igreja organizada, né? Ela já tem o seu estatuto, tem seu CNPJ, tem a sua conta, ela caminha, né, vamos dizer assim, burocraticamente falando, sozinho. Uma congregação não. A gente tem congregações hoje. Paranatinga está como congregação daqui. Por quê? Porque Paranatinga está com dificuldade de caminhar e nós então estamos ajudando aquela igreja. Por quanto tempo, pastor? Até ela conseguir caminhar sozinha, igual filho. Cresceu, começou a trabalhar, fez 18 anos, o pai fala o quê? Vai, meu filho, agora sai que é sua, Tafarel, né? Agora é sua vez, vai caminhar, tá? Temos congregação em Rondonópolis, mas aí pertence ao presbitério, a segunda igreja é uma congregação. Em Ouro Branco tem uma congregação, em Cuiabá nós temos congregações, e Jucimeira tem congregação. Então, a congregação é uma afiliada, seja a sede ou ao presbitério. A IPRB conta ainda com uma editora, antigamente era Gráfica Aleluia, hoje chama-se Editora Renovada. A igreja produz livros, produz material de estudo, de escola bíblica, de PGs, enfim. Nós temos material da nossa própria editora, que chama Editora Renovada, que fica em Maringá. 2 seminários, como eu havia dito antes, um Cianorte, Paraná, e um Anápolis, Goiás. Tá? E lá em Anápolis, se alguém conhece, tem a rodoviária, está pertinho da rodoviária. Bem perto da rodoviária tem uma mesquita, atrás da mesquita é o seminário. Alguém conhece Anápolis? Tá? Pertinho, fácil de encontrar lá, lugar muito legal. Lá tem um chamado Retiro Vocacional, o pastor Rogério foi no passado com uns 3 carros aí com jovens, muito legal, vale a pena ir conhecer, muito bom o trabalho que eles fazem. A nossa Secretaria Central Nacional fica em Maringá. Tudo que você precisar falar a respeito de documentos, de tudo que é coisa do Brasil, fica lá em Maringá. A secretaria, uma casa, e lá tem os funcionários, já estive lá algumas vezes. E nós temos a base missionária, que é a MISPA, que fica em Assis, São Paulo. A MISPA é o acróstico de Missão Priscila e Áquila. Tudo que é voltado a missões passa pela MISPA. Pastor, eu quero ser missionário. Então você vai para a MISPA. E aí, lá na MISPA, você vai fazer o curso de missiologia. Pastor, mas eu já sou formado em teologia. Não importa. Vai ter que ir lá fazer o trabalho, né? Vai fazer o trabalho de missiologia e você vai para o campo. Dependendo para onde você quer ir ou para onde Deus está te mandando, pode ser um pouquinho mais delicado. Tem um casal que eles foram aí para um país muçulmano, para um país árabe. Eles já eram formados em teologia, eles fizeram missiologia. Eles foram para Foz do Iguaçu, ficaram, se eu não me engano, 2 anos lá, junto com a igreja árabe, aprendendo a falar árabe e inglês. E aí, depois que eles estudaram a cultura árabe, aprenderam a falar árabe e inglês, eles foram para a missão. Então, gente, não é assim, Deus me chamou, beleza, vou pegar minha mochila aqui, estou indo, né? Na hora que fala, Deus me chamou, para onde que é? Você vai se preparar. É uma língua indígena, é outro país, então você vai estudar a cultura daquele país. Né? Você não chega lá aventurando, pelo menos a nossa missão não faz isso. Você vai se preparar e depois dessa preparação que você vai para o campo missionário. Tá? Então tudo que envolve missões passa pela MISPA. A MISPA que cuida dos missionários no Brasil e fora dele. Tá? Aqui a gente tem em Gaúcha do Norte um campo missionário, nós temos em Paranatinga um campo missionário, em Gaúcha do Norte está o pastor Ezra e a esposa, em Paranatinga o presbítero Ricardo Barcelos, que dá suporte lá para os irmãos em Paranatinga. Temos as missões indígenas do Brasil,
o sertão, sul, nós temos missionários no sul. Não parece, mas um dos lugares mais difíceis hoje no Brasil para se evangelizar não é o sertão como a gente acha. O lugar mais difícil no Brasil para evangelizar hoje chama-se Rio Grande do Sul. Um lugar com alto índice de feitiçaria, macumba, tudo o que você imaginar. Um lugar com alto índice de espiritismo. Lugar que você encontra despacho, oferenda, né, de candomblé na rua. E a gente antigamente, é Salvador, é Bahia, não sei o que, o sertão. É muito idólatra esse povo. Hoje, pesquisa e mais pesquisa de anos, não é de hoje não, de anos já. Rio Grande do Sul, Porto Alegre é um dos lugares mais difíceis de se evangelizar. E nós temos missionários lá, o chamado Projeto Pampas, tá? Muito difícil a evangelização naquele lugar. Então, nós temos, por exemplo, missionários na África, na Europa, na Ásia, só não temos na Oceania. Na Oceania é o único lugar que a MISPA ainda não está. E aí você pode depois, vou passar ali o site da MISPA, você conhecer o trabalho missionário e orar por um missionário, orar por uma família, né? Pastor, eu acho legal a África, então veja lá que é missionário da África, né? Pega o contato dele, manda uma mensagem para ele, diga que você está orando por ele, né? Se você desejar contribuir, eu sou fã do trabalho no sertão, pega lá um contato, nós temos, se eu não me engano, hoje 58 igrejas no sertão plantadas aí, ao longo de quase 10 anos, 58 igrejas, não tinha nenhuma, né, antigamente, antes da gestão do pastor Florencio. Nós temos igrejas, por exemplo, nos Estados Unidos, lugares difíceis, por exemplo, França, Inglaterra, esses lugares são lugares difíceis, Espanha, Bélgica, Holanda, lugar extremamente difícil para evangelização também, tá? Então, é bom a gente conhecer sobre a missão, né, que é um trabalho que a igreja precisa apoiar, precisa abraçar, precisa desenvolver também, tá? Então, vamos lá. Aqui nós temos um pouquinho das doutrinas. Como a gente tem muita coisa, o que eu pensei? Para eu não falar coisa por coisa aqui, já que são 26 itens, eu só vou falar os temas que é tratado na nossa confissão, e eu posso mandar para vocês depois a nossa confissão de fé, para você que tiver interesse ler um pouquinho disso, particularmente porque senão nós vamos tomar muito tempo. Então, o que é a confissão de fé? É aquilo que nós cremos, aquilo que a igreja crê, né? Para não falar assim, será que essa igreja tem heresia? Será que essa igreja não é uma seita? Então aqui ela vai falar de tudo que a gente crê. Cada capítulo aqui, ele vai ter algumas páginas falando, né? Cremos aí no Deus da Santíssima Trindade, vai falar da Trindade, né, da criação. Nós cremos que Deus criou, né, não somos evolucionistas, acreditamos que as Sagradas Escrituras é a única regra de fé e prática, acreditamos que o homem caiu, né, ele teve o que a gente chama de pecado original, aí da aliança de Deus e com o homem, da providência, de Jesus Cristo mediador, do perdão dos pecados, da livre agência, da intercessão de Jesus, da fé salvadora, da igreja, da missão da igreja, da comunhão dos santos, do batismo, da ceia do Senhor, meios de graça, do Espírito Santo, do batismo no Espírito Santo, dos dons espirituais que nós cremos, da santificação, do retorno de Cristo, do tribunal de Cristo, do juízo final, da ressurreição dos mortos, dos presbitérios e da Assembleia Geral. Então, apenas esse último, que não vai ser doutrina, mas esse último aqui, o 26, é de organização, tá? Então, eu posso mandar depois e você... eu queria saber como que a igreja pensa sobre a volta de Jesus, tá? Capítulo 22. Queria saber, de repente, como que a igreja entende o batismo no Espírito Santo, como que a igreja entende os dons espirituais, e nós temos, então, o capítulo aí da nossa doutrina, ou da nossa confissão de fé, tá? Vamos lá. Agora nós temos aqui a organização, né, da Presbiteriana Renovada. Aqui está escrita Assembleia Geral. E você vai perceber que ela está acima de tudo. O que é Assembleia Geral? Assembleia Geral é quando reúne todos os pastores do Brasil e do mundo. Isso é feito de 3 em 3 anos. Todo mundo vai lá, faz o quórum,
você tem que entrar, assinar. A gente ainda não tem máquina de votar, como é que chama? Urna eletrônica, né? Deveria ajudar muito. Na última eleição, nós tivemos dificuldade, muita gente. Aí tinha gente que saía e depois não dava o nome. E aí a gente teve dificuldade até alinhar o quórum lá para a gente conseguir votar. Mas, enfim, 1.200 pastores, 1.300, 1.500 se reuniram. E eles querem fazer alguma proposta, alguma coisa. E aí a Assembleia Geral, ela tem poder soberano sobre tudo. Abaixo da Assembleia Geral tem a diretoria administrativa. Quem que são esse pessoal? São todos os presidentes de presbitério. Todo mundo que é eleito presbitério no Brasil faz parte da chamada diretoria administrativa. Essa reúne anualmente. Ano passado foi em Campinas. E aí essa nós chamamos de DA. DA, diretoria administrativa. Todos os presidentes de presbitério se reúnem em algum lugar, geralmente Campinas ou Maringá. Campinas, Maringá, e vai fazer, por exemplo, recebimento de pastores, desligamento de pastores, discutir assuntos doutrinários, assuntos que estão acontecendo no momento. Então, tudo isso é feito através da diretoria administrativa. Essa reunião da diretoria administrativa, geralmente, ela acontece quando acaba a reunião dos presbitérios. Acaba a reunião dos presbitérios, todas as regionais fazem as suas reuniões e a gente leva o resumo da reunião lá para essa reunião lá. Então, nós estamos levando um documento para pedir a consagração, por exemplo, aqui a última que a gente teve, do pastor de um presbítero de Jaciara. E aí a gente pega toda a documentação dele, avalia aqui primeiro, ele é aprovado aqui primeiro, aí essa documentação vai lá para a administrativa. Lá eles vão repassar essa documentação de novo para dizer se ele vai ser aprovado ou não. Pastores que vão aposentar, pastores que morreram, pastores que saíram da denominação, enfim, a Assembleia Administrativa ela faz isso. A diretoria executiva é a Presidência Nacional da Renovada. Aqui está o presidente, que está o chamado pastor Edivanir, aí o vice-presidente, secretário executivo, primeiro e segundo secretário e primeiro e segundo tesoureiro. Essa diretoria aqui, ela dirige a renovada nos que a gente chama nos interregno. A igreja está acontecendo todo dia, né? Está funcionando. Só que a gente não reúne todo dia. Nesse intervalo, a diretoria executiva ela pode decidir, resolver questões burocráticas nacional. E aí, o que ajudou muito após a pandemia é que eles reúnem, e o presbitério também, online. Antigamente, quando a gente tinha que fazer uma reunião, irmãos, aqui no nosso presbitério, saíam lá de Rondonópolis para Cuiabá, um de Jaciara, um de Campo Verde, não sei de onde. Aí era gasto com combustível, pedágio, alimentação, tal, para fazer uma reunião. Hoje a gente marca a reunião, irmãos, tal hora eu mando o link, acabou, pronto, cada um está na sua casa, ninguém saiu, não teve gasto nenhum, etc. É óbvio que às vezes tem situações que a gente tem que reunir pessoalmente, né? Mas hoje você consegue fazer reuniões pelo Zoom. E aí, o que a gente tem aqui das instituições gerais? A editora, a MISPA, que é a missão, e os seminários. Isso aqui são as instituições da MISPA. Faltou um aqui agora, que a gente tem uma casa de apoio para pastores e missionários. Fica lá dentro da MISPA também. Nesse caso, deveria descer um bracinho aqui. Foi feita uma casa de apoio para pastores e missionários para, por exemplo, pastor que está passando por um problema de estresse, doença, alguma coisa assim, está mal, tá problemas emocionais, depressão, vai lá para a CIS lá e vai dar uma relaxada, descansada, acompanhamento terapêutico, psiquiátrico, psicológico, e ele vai, como tirasse uma licença, um ano sabático, 6 meses, enfim, vai depender de como ser. O pastor está querendo separar da esposa, aí o conselho vai pegar esse casal e manda para lá, vai lá tratar eles lá, depois traz. Então, a gente tem essa casa de apoio agora, chamado Projeto Renovar, tá? Faltou aqui. Então, essas são as instituições. Do outro lado, a gente tem os presbitérios, que são as regionais, que são 58 presbitérios. Nós temos, e no Mato Grosso nós temos 4. As igrejas locais, como é o caso da nossa igreja, que é uma igreja local. E na igreja local nós temos o conselho, e nós também temos a assembleia, tá?
Então, eu vou explicar a diferença de cada um. Aproveitar já, queria chamar aqui quem faz parte do nosso conselho. Vem cá, pastor Rogério, presbítero Robério, presbítero Ricardo Nunes. Tá? Quando vocês estiverem com vontade de tomar tereré e não estão servindo, vocês vão falar com esses caras aqui. Ó. Tá? Vamos aplaudir o Senhor pela vida deles? Amém? Pastor Rogério é pastor ordenado, foi ordenado ano passado, é o nosso co-pastor, esposo da pastora Natália, que forma o ano que vem também. Presbítero Robério, né, já presbítero já há muito tempo. E o Ricardo Nunes, que é o tesoureiro, o homem do dinheiro aí, tá? É o Ricardo Nunes. Nós temos também o Ricardo Barcelos, que não pôde estar aqui hoje. Então, o que a gente faz aqui, esse conselho? Esse conselho aqui, ele administra a igreja, tá? Pode ir lá, tá bom? Só para conhecer. Às vezes, né, entra, sai, aí tem gente que fala, pastor, você ouviu fulano domingo na igreja ou quem? Aí a pessoa tenta explicar, não sei quem é. Né? Então, às vezes, se eu falar para você, não, aquele é assim, você vai saber, agora sabe quem é. Né? Então, o conselho ele administra a igreja. A gente cuida da igreja. E o conselho ele é formado permanente pelos pastores, que tiver presente, isso é permanente. Os presbíteros, o mandato é de 2 em 2 anos. 2 anos a gente faz uma eleição para indicar presbíteros para participar do conselho. O que o conselho faz? O conselho recebe membros, demite membros, dá disciplina, resolve as coisas que... E qual a autonomia que o conselho tem? Por exemplo, tem que comprar um saco de cimento. Eu não preciso reunir a igreja inteirinha, fazer um quórum, chamada, metade mais um da igreja, para perguntar para a igreja se a gente pode comprar um saco de cimento. Vocês iam vir para decidir se podia comprar um saco de cimento? Vocês iam falar o quê? Não, pastor. Vocês resolvem aí. Pelo amor de Deus, né? Então, construção, coisas do que a gente precisa fazer, o conselho decide. A gente... faz reuniões, a gente administra a igreja. O conselho ele trabalha na administração da igreja, em todos os aspectos, seja estruturais, espirituais, financeiros, físicos, enfim, em todas as áreas. E o que é assembleia? Assembleia, não sei se você sabe, mas o nome da palavra assembleia significa reunião. Quando a gente fala assim, vai ter uma assembleia, significa que vai ter uma reunião. E quem faz assembleia? Toda instituição que é organizada, ela tem assembleia. Esse dia teve a assembleia do Sicredi. Alguém é do Sicredi aí? Aí mandando, vai ter assembleia e tal. Né? Então, uma reunião. O que é assembleia? Por exemplo, sei lá, irmãos, olha, nós queremos comprar um carro para a igreja. Eu e o conselho, a gente não pode decidir, porque nós estamos falando de bem de valor. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer uma convocação de 7 ou 15 dias antes da data da reunião. Vamos falar aqui na igreja. Aí você vai chegar, vai ter uma mesinha ali, você vai votar. E aí, você vai escrever seu nome, beleza. Aí chegar aqui, nós vamos propor, irmãos, nós queremos comprar um carro, assim, assim. O que vocês acham? Aí nós vamos votar. Cada um vai escrever sim ou não. Se a maioria da assembleia, ou a maioria de vocês, falar o seguinte, olha, nós vamos comprar. Mas se a maioria falar não vamos, não vai. Por quê? Nós estamos falando de uma decisão colegiada, uma decisão de todo mundo. Então nós temos 2 assembleias por ano, uma assembleia por ano, embora nós estamos tentando fazer na próxima tudo junto, porque está bem rápido agora, graças a Deus. Mas nós temos uma assembleia ordinária para prestação de contas. Chega o final do ano, o tesoureiro vai apresentar tudo que foi feito aqui. Todo o dinheiro arrecadado, o que entrou de dízimo, de oferta, de concessão, para onde que foi esse dinheiro, se foi para a missão, se foi para a cidade, se foi sei lá para onde, esse dinheiro vai ser apresentado aqui. E aí é o momento que você, como igreja, tem a oportunidade de perguntar. Pastor, mas, nossa, esse tanto dinheiro aí, o que está acontecendo? Né? A gente pode te explicar, olha, irmão. Nós gastamos por isso, para aquilo. Então, as decisões são colegiadas. Nas igrejas presbiterianas, todas as decisões elas são colegiadas. Diferente de uma igreja que a gente chama de episcopal. Episcopal é quando você tem um presidente. O presidente fala, ele manda e todo mundo obedece. O presidente lá decidiu, acabou. Não tem negócio, eu discordei, problema seu.
O presidente mandou, acabou. Aqui não, aqui a gente, toda decisão que a gente vai tomar no conselho, irmãos, o que vocês acham? Aí a gente vai votando lá no conselho e a gente vai tomando decisões, tá? Por exemplo, quando foi para a gente comprar, fazer o financiamento daqui, a gente já tinha uma ata aprovada para comprar os terrenos e fazer o financiamento. Aí eu apresentei para a igreja como que a gente ia comprar, quanto que a gente ia ter que pagar, quantas vezes, etc. Apresentamos o projeto, os irmãos assinaram e, gente, foi unânime. Nós tivemos 100% dos votos. Todo mundo, na época, aprovou para a construção, né, compra aqui do terreno e construção deste lugar. Então é bom, irmãos, por quê? Porque se der errado, foi culpa de quem? Todo mundo. Não, pastor, nós estamos juntos, porque a igreja decidiu. Todo mundo estava junto, todo mundo votou. Agora, se der certo, é de todo mundo também. Olha, que bênção, nós acertamos, nós fizemos, nós organizamos. Então, não tem um negócio que é eu. Tem um negócio em que é eu, fiz eu, mano. Não, é um projeto, é um trabalho de todos nós. É um trabalho colegiado, tá? Vou botar um assunto assim bem básico logo assim, que está no momento, né, bem rasgado para vocês entenderem. Sei lá, chegou aqui a pauta do casamento gay na igreja. Sei lá, tem um casal aqui que quer se casar aqui e pediu que esse trem fosse para a assembleia. Aí, o conselho já foi contra, e aí agora jogamos para a assembleia decidir. Irmãos, nós temos aqui um problema, nós precisamos votar. A Assembleia é soberana, embora, nesse caso, nesse assunto, como a própria norma já é contra, nem chegaria, mas é só para você ter ideia, né? E aí, a igreja votaria em casos polêmicos, em casos de compra e venda, de bens, tudo isso precisa passar pela Assembleia, tá? Então, o dia que tiver Assembleia, vocês vão saber. E quando a gente tem Assembleia extraordinária, é para eleição. Os diáconos, aqueles que nos ajudam aqui na organização do culto e fazem ação social, eles também são eleitos de 2 em 2 anos. Então, 2 anos ele vai ficar trabalhando. Acabou 2 anos, se ele quiser, ele pode continuar? Se ele for eleito, pode. E na terceira vez, 6 anos, pode? Pode. Enquanto ele estiver sendo eleito, significa que as pessoas estão gostando do trabalho dele, tá? Então, mas às vezes a pessoa serve 2 anos e fala, pastor, eu vou dar uma pausa agora, depois eu volto. Assim, da mesma forma com o presbítero, tá? Então, tem a ideia dele estar em disponibilidade. O que é um presbítero em disponibilidade? É um presbítero que é presbítero, mas ele não está na diretoria, não está no conselho, só isso, mas continua sendo presbítero. Nós temos outros presbíteros que estão em disponibilidade, mas que não estão, né, servindo no conselho agora, tá? Então, essa é a forma de organização da igreja. Aí você vai falar assim, nossa, pastor, mas que burocrático, hein? Que tanta coisa. É verdade. E eu tenho a seguinte frase, irmãos, sobre a instituição. Ruim com ela, pior sem ela. Eu conheço muitas igrejas que começaram sozinhas, autônomas. Na hora das tensões, você não tem a quem recorrer. Você não tem a quem procurar, a quem buscar. E aí, muitas vezes, isso vira em racha. Tá? Vamos, sei lá, aconteceu um problema aqui na igreja. O pastor Jean deu um pecado aí, tá o maior regaço na igreja. E o que nós vamos fazer agora? Procura o presbitério. Embora, né, irmãos, nesse momento, eu sou o presidente, né, até final do ano. Mas a diretoria vai se reunir sem eu e vamos conversar. O que aconteceu? Gente, se é problema, vai tirar. Se é problema, vai ter que tirar e acabou. E aí, se de repente a própria diretoria aqui achar que não, isso vai para onde? Lá para o executivo, para o administrativo e acabou. Então, você tem instâncias, meios de recorrer. Em outras palavras, irmãos, eu presto conta a Deus, eu presto conta à minha esposa, eu presto conta ao conselho da igreja, eu presto conta ao presbitério, o presbitério presta conta nacional e assim vai. Ninguém está sozinho. Ninguém está fazendo o que quer. Ninguém está o que acha e vai dando na telha. Não, nós estamos debaixo de um regimento de normas e assim funciona a Igreja Presbiteriana Renovada, tá? Vamos lá, para caminhar para as perguntas agora. Essa é a nossa diretoria, tinha aí, né? Presbitério Oeste do Brasil, região Sul.
biênio 23, 24, tá? Da direita para a esquerda eu, estou atualmente presidente até novembro. Pastor Josias de Várzea Grande é o vice-presidente. Pastor Kleberson, ele é genro do presbítero João Bom Despacho, o presbítero baixinho, que fica ali assim, que a gente chama de Zaqueuzinho, baixinho, tá? É lá da 3ª IPR de Cuiabá. Presbítero Tyson é primeiro secretário da 2ª IPR de Cuiabá. Pastor Dorvaí, da 1ª IPR de Rondonópolis. Pastor Anderson, primeiro tesoureiro da 2ª IPR de Cuiabá. E o presbítero Ricardo Nunes, que está aqui na mídia ali, que veio aqui, ele é 2º tesoureiro. Pastor, um presbítero pode fazer parte da diretoria? Pode. A gente teve, inclusive, o presbítero Cirano, na época, hoje ele é pastor, ele foi presidente do presbitério por muitos anos, sendo presbítero, tá? Então, essa é a nossa diretoria da região sul até novembro, tá? Eu não trouxe os outros, tá? Porque eu acho que não precisa. E aí, vamos lá. Quais são a organização da nossa igreja local aqui? Nós temos o conselho, tá? Já veio aqui na frente. O Ministério de Adolescentes é a tia Débora, uma de óculos, né? Ela não está aqui hoje. Ministério de Crianças é o tia Edinã, tia Marisa. Renault Kids não estão aqui. Ministério de Diáconos é Diácono Tiago, que é o líder, também não está aqui. Ministério de Homens é também o presbítero Ricardo Nunes, tá? Tesoureiro e líder do Ministério de Homens. Ministério de Jovens, pastor Rogério e pastor Natália. Pode ficar de pé só aí mesmo no lugar, tá? Pastor Rogério e pastor Natália, isso, fica de pé aí. Eles são o nosso líder de jovens, cuida dos jovens, seu jovem vai estar na mão deles, muito bem cuidado, tá? E aí pode sentar. Ministério de Louvor, irmão Renato, aquele do teclado, moreno, ele, a esposa, a Thaís. Ministério de Mídia e Sonoplastia, é o irmão Mota, não está aqui hoje, tá? Ministério de Mulheres, irmã Enedina, põe de pé aí, irmã Enedina, né? Nossa líder do Ministério de Mulheres, tá? Nossa mãezona aí, pode sentar. Promoções e eventos, só está hoje o irmão Roberto e Adriano, fique de pé aí, tá? O que é promoções e eventos? É eles que organizam, pode sentar. O que vai ter na igreja, vai ter um almoço, vai ter um café, vai ter uma festa, vai ter alguma coisa, é esse pessoal que vai cuidar. E falta o Júlia Maria Helena, que não está, e também falta Presadilce e a irmã Helena, porque a irmã Helena está com a mãe na UTI, tá? E o ministério era com acento, coloquei abac, tá? Ministério cuidando de quem cuida, um trabalho que a pastora Natália desenvolve, e ela reúne com as mulheres aí que servem aqui na igreja, e serve elas, ou cuida delas, né? Às vezes a gente pergunta, quem que é pastor do pastor? Pastor pastoreia, mas quem que é pastor do pastor, né? Quem que é pastor do líder? Então esse trabalho é um trabalho de cuidado, de acolhimento. Nós estamos aí orando para desenvolver o Ministério de Casais, de jovens casais a princípio, tá? E outros que porventura possam acontecer nesse intervalo. Qual que é a nossa visão? O que a gente quer como igreja presbiteriana renovada? Onde a gente quer chegar? Primeira coisa, irmãos, quando alguém perguntar assim, qual que era a característica lá da sua igreja? Como é que é a renovada lá para você fazer propaganda? Olha, nossa igreja é uma igreja da palavra. Nós queremos ter essa marca. Nós queremos que você saia do culto com aquela sensação, eu ouvi e entendi. Eu entendi o que foi pregado hoje, Deus falou comigo. Né? Lá teve uma palavra de Deus. Esse é o nosso desejo como igreja presbiteriana, uma igreja, né, de exposição bíblica, tá? Irmãos, eu creio que Deus fala de várias formas. Deus fala de modo temático, Deus fala de todas as formas que você imaginar. Eu não duvido, tá? A pessoa, quem tiver com o coração aberto, né, e vir, Deus vai falar. Agora, nós aqui usamos o método expositivo. O que é o método expositivo? Você pega aquele texto e discute, lê, prega aquele texto. O que foi pregado hoje? Cego de Jericó. Pronto, só isso. Aprendi isso, isso e isso. Isso é o sermão expositivo, tá? E assim, tem pregações diferentes? Tem. Deus fala? Fala. Mas, por exemplo, né, tem lugares que... O que pregou hoje? Vixe, pastor, falou tanta coisa que eu nem sei mais. Falou da mulher de fluxo de sangue, falou do cego de Jericó, falou de não sei quem, falou de Daniel, falou de Sansão, falou de... Aí você fala... Tá, mas... Né? Então, o sermão expositivo, o que foi lido é o que foi pregado. É um método
tá? Que nós usamos desde os reformadores. Então, uma igreja da palavra. Segundo, uma igreja cheia do poder do Espírito Santo. Nós cremos nos dons. Nós cremos nos dons, só que nós não cremos em bagunça. Nós não cremos em piseiro. Nós não cremos em o que a gente chama de sugestão. E respeito onde é diferente, glória a Deus, mas nós estamos falando da nossa casa. A roupa suja, a gente lava na nossa casa. Então, nós cremos. Agora, quando você está querendo usar Deus, gente, se Deus quiser se manifestar aqui, deixa Deus mandar, nós estamos aqui para receber. Agora, você começar a falar o que Deus não está mandando falar, fazer o que Deus não quis que você fizesse, e aí começa, receba, 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 receba! E aí ninguém está recebendo, aí você fica assim, né? Fala, mãe. Aí você fica em crise. Eu fico. Porque eu falo, meu Deus, só eu que não recebi? Só eu não recebi? Todo mundo do lado estava recebendo e eu não. Lá em Nova Olímpia, uma vez veio um pastor de outra igreja, aí o pastor começou a derrubar o povo. Eu só assistindo, né? Aí você acha que o pastor veio me derrubar? Não. Aí foi derrubando, aí acabou o culto, um dos adolescentes me chamou, e ele era alagoano, né? E ele falou, ô pastor, aquele pastor lá veio, empurrou tanto na minha cabeça que eu tive que cair no chão, que eu não estava aguentando mais. Não, a gente não quer isso não, em nome de Jesus. Agora, olha, Deus começou a fluir, irmãos, pode fluir no Espírito, deixa Deus te usar, fale em línguas, enfim. Tenha visões, tenha revelações, para que quando isso acontecer, ninguém vai ficar com dúvida. Ninguém vai ficar assim, pode ser, né? Vamos esperar para ver. Não tem aquela assim que você recebe uma palavra e você fica assim, mas vamos esperar, né, para ver se vai cumprir. Gente, quando é de Deus, não tem dúvida, traz paz, traz tranquilidade, traz segurança. Então nós cremos nos dons sim, tá? Eu tenho dons, tá, gente? Tem dons, né? Às vezes tem vergonha de mostrar, tá? Mas tenho. Mas nós cremos, tá? Então, nós nem somos uma Assembleia de Deus, mas também não somos, por exemplo, uma Presbiteriana do Brasil. Nós somos aí, eu diria que a Renovada é uma igreja equilibrada, tá? Segundo, um culto prático, enxuto, funcional e objetivo. Gente, eu vou falar de Renovada, não estou falando de fora, não. Eu fui numa igreja, já cantou 5 hinos de pancada. Menino do céu, as costas, o pé, já estava 5 hinos assim, ó. Aí sentou, aí foi dar aviso e tal. Não, aviso não. Aí foi falar e cumprimentar. Aí foi falar dos dias, falou dos dias, tal. Fica de pé de novo, mais um hino. Aí mais um hino, tal. Quando foi a hora de eu pregar, gente, aí eu falei, dá para pregar outro dia? Porque já foi, né? Canta, e não tem tempo para a palavra. Aí acabou o culto, aí o pastor foi dar os avisos. Aí o povo queria ir embora já. Então, gente, tem que ser prático. Não é funcional, não é objetivo. O que a gente está pensando? O que a gente quer fazer? Um outro lugar que eu fui, Renovada, tá, gente? Vamos falar da nossa casa agora, que é a casa de vocês, né? Meu Deus do céu, eu falei, gente, o que está acontecendo aqui? Cada hora um ia e fazia um negócio, perdido, sem direção. Aí um queria contar os testemunhos e tal, sabe? Se não tinha uma direção, onde queria chegar. Então, nós queremos o quê? Um culto prático, enxuto, né? Que seja objetivo. Um louvor bíblico. A gente, às vezes, não pensa nisso, mas o louvor também precisa ser bíblico. Tem um monte de lugar aí, e se não cuidar a gente também, que a gente está cantando, às vezes, para nós mesmos. A gente começa a cantar para a gente. Né? E aí a gente está cantando aquilo que não condiz com a palavra. E a gente tem que pensar no louvor também. Uma igreja que não adere a modismos. Tá? Nós já passamos aí, eu não tenho ministério por G12, passamos pelo MDA, passamos por outros métodos, a unção do Caicai na época do Benihim. E aí viram as febres no Brasil. Pastor, agora o momento é esse.
Aí o pessoal vai doido entrando. Aí, eu lembro na década de 90, quando o Benihim veio para o Brasil, isso eu sempre falo. Se você não fosse no culto e não caísse, meu irmão, você não estava com o poder de Deus. Porque o Benihim veio, pegava o terno e passava no povo e o povo caía. Gente, se eu pegar meu terno suado, do jeito que eu suo, que eu tenho hiperidrose, e passar no povo aqui, vai cair mesmo. Acho que ele vai cair antes de vir, porque era uma febre, gente. Era, gente, um trem ruim. Porque se o povo não caísse, parecia que Deus não estava lá. Aí, depois o Benihim negou tudo aquilo que ele escreveu, principalmente Bom Dia Espírito Santo, quem leu. Ele confessou agora, acho que 2 anos atrás, que ele mentiu sobre o Bom Dia Espírito Santo. E a gente lia aquilo como fosse uma verdade da vida. Aí G12, não, pastor, o senhor tem que arrumar 12 para o senhor tem que ter 12. Porque o 12... Aí eu, não, irmão, vamos esperar. Não, o senhor está devagar, o senhor é tradicional demais, isso é isso. Passou. Aí não o MDA, não, porque agora o MDA passou também. Todo mundo come picanha todo dia? Mas se tiver um arroz, um feijão, um ovo frito ainda, uma farinha, gente, vai embora. Se você tiver o arroz com feijão, você vai ter estrutura. Então, nós somos uma igreja que a gente não adere a modismo. Passa, esses modismos passam. E a palavra fica. Uma igreja missionária. Vocês estão percebendo, nós somos engajados com missões, nós amamos missões, nós ofertamos para missões, ajudamos. Boa parte da nossa arrecadação vai para a obra missionária, para o sertão, para os indígenas, para onde precisar, nós estamos tentando ajudar. Uma igreja acolhedora, que abraça. Uma igreja que prepara líderes, começando pelas crianças. Gente, se a gente não preparar criança e adolescente, nós vamos morrer e vai ficar sem pastor na igreja. Se a gente não começar desde pequeno, trabalhar elas, quando a gente ficar velho, ninguém vai querer. Então a gente tem que começar. E esse trabalho de base está sendo feito pelo pastor Rogério, pastora Natália ali. Na quinta-feira é legal porque é um culto mesmo, não é escolinha. Eles cantam, eles dão a palavra, dão testemunho, alguém fica na mesa, alguém tenta tocar, eles cantam, enfim, para eles aprender aquilo. Porque senão, irmãos, depois o TikTok pegar, meu amigo. Então nós temos que aproveitar esse tempo. Por isso nós estamos querendo fazer a igreja de criança ali. E uma igreja transparente, né? Nós temos aí nosso tesoureiro que precisar questões financeiras, ou comigo, enfim. E esse é um pouco, tá, da nossa igreja, como é que ela funciona. E à medida que vocês tiverem dúvidas também, pode perguntar, seja hoje ou outro dia. E nós vamos conversando. Alguém gostaria de tirar a dúvida, perguntar alguma coisa?